Hoje falaremos sobre as melhores fantasias do ano. Vamos lá. Seja bem-vindo à Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre as melhores leituras de fantasia que eu fiz esse ano, em 2020. Melhores fantasias são séries, né? Não livros individuais, então eu tô trazendo séries para vocês. Eu vou fazer um top 5, que foi um ano que eu li. Eu peguei séries bastante extensas, então eu acredito que o top 5 vai ser um bom vídeo, uma boa quantidade aqui para trazer para vocês. Então, sem mais delongas, antes de mais nada, eu queria dizer que todas essas fantasias que eu vou falar são sensacionais. Eu amei ler cada uma delas e eu coloquei numa ordem que eu gosto de menos para mais, só que o que eu gosto menos já é muito. Então, a quinta colocação não vai ser um livro que eu não gostei. Todos os livros aqui eu gostei bastante. E para começar, em quinto lugar está a série Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Chima, que são O Rei Demônio, o livro 1, A Rainha Exilada, o livro 2, O Trono Lobo Gris, que é o livro 3, e finalizando em A Coroa Escarlate. Essa série está em quinto lugar, que seria o último aqui nesse ranking, mas é uma série muito interessante, é muito legal, que eu me envolvi muito com os personagens e eu vou levar cada um deles no meu coração para sempre. Ele conta a história, essa série começa contando a história de Raíssa Ana Mariana, que é uma princesa herdeira de Fels, que é um reino no norte, e a gente conta a história de também Hans, que é um menino que nasceu ali na pobreza, ele era chefe de gangue de rua e chegou um momento que ele falou, não, eu quero me consertar aqui, então ele acaba se envolvendo com os clãs, que são grupo de pessoas que vivem ali nas montanhas espirituais, então ele acaba fazendo trabalho para eles, acaba se endireitando na vida e ele quer fazer o bem, mas ele sempre vai estar ligado na época que ele dirigia gangues de rua, então ele sempre vão ter um pé atrás quando vão se relacionar com ele, assim como a Raíssa Ana Mariana, que é a princesa herdeira, que também ela tem que lidar com a situação de ser princesa herdeira, então ela vai eventualmente receber o cargo de rainha na sucessão, então ela tem que lidar ali com as situações e ir para os compromissos que tem que ir como princesa herdeira, mesmo ela não gostando e não querendo seguir pelaquela direção. Então a série começa contando a história desses dois, e o primeiro livro eles quase não se encontram e depois eles vai se desenvolvendo o desenrolar da história. É muito interessante como a gente vê o crescimento de cada um dos personagens, então não só o Hans e não só a Raíssa, mas também os amigos e as pessoas próximas. Por exemplo, a Raíssa tem uma pessoa próxima que é o guarda dela, que cresceu com ela e tem meio que a idade dela, que gosta muito dela no sentido de proteção e tal. O Hans também tem um amigo dos clãs que também cresce muito na história junto com ele. E aí é um mundo que tem muita magia, e tem os magos, e tem os clãs, que são meio que esse pessoal mais da natureza, mais de espírito e contato com a natureza, e tem um conflito entre eles. A história acaba tendo proporções muito gigantescas e acaba se desenvolvendo legal. Então, Os Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Chima, está em quinto lugar aqui do nosso ranking de melhores séries de fantasias 2020. Em quarto lugar está As Crônicas do Matador do Rei, escrito por Patrick Rothfuss, que é O Nome do Vento, O Temor do Sábio, que na verdade é uma trilogia, só que só tem 2 livros da série escritos hoje, então nem lá fora nem no Brasil tem o terceiro livro. Então tem O Nome do Vento, O Temor do Sábio, e o Patrick Rothfuss soltou esse livrinho aqui, que é meio que um spin-off de uma personagem que aparece aqui no livro. É meio que uma semana dessa personagem. E
E muita gente tem O Nome do Vento como o melhor livro da vida, né? Não só fantasia. E eu amei esse livro é nota 10 pra mim, é muito bom, muito bom mesmo. O que fez cair pra quarta colocação aqui desse ranking, das séries que eu amei, é O Temor do Sábio, que são 960 páginas, sendo que poderia ser um pouco menos. Então, por causa disso, ele foi para a quarta posição. Então O Nome do Vento conta a história de Kvothe. Kvothe é uma das lendas vivas desse universo que o Patrick Rothfuss criou. É um cara que é conhecido de todos os cantos do mundo pelos feitos que ele fez. E aqui, esse livro é meio que um diário da vida do Kvothe. Então conta desde quando ele era pequeno, que vivia com os artistas itinerantes. Ele é um Ruth, que é uma categoria de artista itinerante, uma categoria mais sofisticada, que são caras super fodas nas artes cênicas, em musicismo, né, em música. Então a gente conta a história do Kvothe e acompanha as tragédias que vão acontecendo e como ele vai superando essas tragédias e como ele vai lidando com as situações que ele mesmo se coloca na história para evoluir a partir daí. Então O Nome do Vento é uma narração moldura, que significa que o livro começa com o Kvothe velho já. Velho, não tão velho, mas mais velho do que na história que ele conta. E ele é dono de uma taverna, que é meio que um bar barra hospedaria. E ele encontra um cronista. O cronista é um cara que escreve a história das pessoas importantes durante o reino. Esse cronista reconhece ele e convence ele a contar a história da vida dele. Então é moldura por quê? Porque tem essa parte que ele está aqui, seria no presente, e aí depois, toda vez que ele começa a contar a história dele, ele vai para o passado. Então a moldura é o presente e que vai para a arte mesmo, para a escrita, que é o passado. E é um livro que é muito fluido, a escrita do Patrick Rothfuss é muito delicada, é esculpida, é muito bonita e eu amei muito ler, tanto que eu li O Nome do Vento, tem 600 e poucas páginas, eu já quis no mês seguinte ler O Temor do Sábio e eu já também li a Música do Silêncio, que conta a história de Auri, que é uma das personagens que está dentro aqui dessas crônicas do Matador do Rei. O que foi para quarto mesmo foi a prolixagem do Patrick Rothfuss e de algumas posições que ele tomou aqui que não precisaria no Temor do Sábio. Mas eu recomendo muito O Nome do Vento. Em terceira posição está uma das maiores séries que eu li até hoje, que é The Witcher. Opa, aqui, né? The Witcher, que na verdade é as sagas de Geralt de Rivia. E conta a história e são 7 livros. Os 2 primeiros livros são contos, então o livro 1, que é O Último Desejo, e o livro 2, que é A Espada do Destino, são contos, então eles ambientam a gente em mostrar como que as pessoas se relacionam com o bruxo, que é o Geralt, quais são as amizades que o Geralt tem, como é que é o universo ali mesmo, e ele dá toda a nossa base para começar efetivamente a nossa história cronológica em O Sangue dos Elfos. E ele conta a história de Geralt, que é esse bruxo, que bruxos são humanos mutantes, eles são modificados geneticamente para ter especificações para matar monstros, então eles vivem matando monstros, e ele se vê protegendo uma princesa depois que o reino dessa princesa foi invadido. Então essa princesa é uma princesa que também tem poderes mágicos, tal, que se chama Ciri, que a história realmente é o Geralt protegendo essa Ciri. Lógico que cada um tem um enredo próprio, cada um vai para um lugar diferente, então é o Geralt e a Ciri, e tem uma feiticeira fodona chamada Yennefer. Então os plots principais são baseados nesses 3 personagens. O Andrei Sapkowski, ele cria nesses livros um universo muito rico. Então tem muito conflito entre reinos, tem um império querendo atacar o continente inteiro, tem traições, tem pessoas que têm motivações ambíguas. É muito legal, é muito rico e está na minha terceira posição de séries do ano. Eu amei ler essa série e vou levar comigo para sempre, porque é muito boa. Principalmente os contos, né? Os contos
são histórias curtas que você acaba se afeiçoando com o personagem, e aí quando você entra na história, você fala, puta que da hora. Porque quando você tá nos contos, o Andrei Sapkowski fica muito no Geralt. Então, Geralt é o protagonista. A partir do momento que começa o Sangue dos Elfos, que é o primeiro da cronologia mesmo, ele acaba ampliando muito mais, ele acaba tendo outros pontos de vista de outros personagens, acaba enriquecendo muito o universo. Então, os primeiros 2 livros é uma coisa mais, esse aqui é o nosso protagonista, é aqui que as pessoas têm ranço dele por causa disso, as pessoas não gostam de enfrentar ele por causa disso, ele é fodão por causa disso. E aí, na hora que a gente começa a série mesmo, ele fala, porra, agora você vai conhecer meu mundo. E aí ele acaba pondo o ponto de vista de um espião em um tal lugar para mostrar qual que é o posicionamento do reino em relação ao reino que foi invadido pelo Império, sabe? Então é uma coisa muito rica e é muito, muito, muito bom. Então The Witcher tá em terceira posição aqui no meu ranking de melhores séries de fantasia desse ano. Em segunda posição está uma série que eu não esperava nem a pau ler esse ano, e eu acabei lendo porque foi sugestão aqui dos inscritos do canal falando, Felipe, você gosta de Dark Fantasy, você tem que ler a Companhia Negra. Eu falei, mas o que é a Companhia Negra? É uma série e tal. Nossa, mas que capa feia, mas eu vou pegar assim mesmo. E eu fiquei de queixo caído porque eu amei, eu adorei. E eu queria que tivesse todos os livros aqui do autor para poder ler. Então, a Companhia Negra, escrita por Glenn Cook, que são a Companhia Negra, Sombras Eternas, Companhia Negra, Sombras Eternas, Companhia Negra, Sombras Eternas e a Rosa Branca. Aqui a gente acompanha a história da Companhia Negra, que é um exército livre, quer dizer que ele não está preso a nenhum reino, nem a nenhum governante, eles podem aceitar trabalhos de pessoas que quiserem contratar eles, né? Então eles podem fazer o que eles quiserem e eles acabam sendo contratados por uma feiticeira fodona que está criando um império ali, que se chama Dama. A Dama ela tem uma equipe de feiticeiros também super fortes, e eles ficam oprimindo, reprimindo e dominando o mundo deles. E aí tem os rebeldes, que são as pessoas que querem ir contra essa Dama. E aí eles contratam a Companhia Negra para poder acabar com esses rebeldes. E a gente acompanha a história pelos olhos do Chagas, que ele é um médico e cronista. Cronista não, ele é um documentador. Ele é tem uma palavra que eu esqueci agora, mas ele documenta a história da Companhia Negra nos anais da companhia, que é meio que um diário. E a gente acompanha a evolução da história pelos olhos dele. E ele está em segunda posição aqui porque eu me envolvi muito com a história, eu gosto muito da escrita do Glenn Cook, apesar de, eu acredito que tem pessoas que vão falar, não gostei da legibilidade do livro, mas eu gostei muito da legibilidade, de como que ele escreve, eu gostei muito dos personagens e como que os personagens vão crescendo de acordo com a história, como que eu vou me envolvendo com os personagens. Eu gostei muito de como que a magia é utilizada nessas histórias. E eu gostei muito dos temas. Os temas principais são o que é o bom, o que é o ruim, né? Então, eles estão ali direto, mas o que é o bom, o que é o ruim? O bom e o ruim está na cabeça de quem está escrevendo a história. Quem falou que aquele evento histórico foi uma coisa ruim ou foi uma coisa boa, foi tendenciosa a pessoa que escreveu. Então, eles acabam sempre tendo esses conflitos lá. Por exemplo, a gente está trabalhando para o nosso empregador, só que o que o nosso empregador manda a gente faz. Não importa, a gente não está num crivo de vamos fazer o bem, vamos fazer o mal. A gente vai fazer porque a gente foi contratado para fazer. E aí eles têm bastante conflito e eles acabam refletindo muito sobre isso também. Esse é um tema, e o segundo tema é sobre companheirismo, é sobre ser o brothers in arms, né? Tipo, os irmãos nas armas, que o Glenn Cook foi um fuzileiro naval, se não me engano, e então ele vivenciou guerra, ele sabe como é que é o dia a dia com companheiros de armada, de exército, e ele consegue traduzir isso muito bem aqui no livro também, mesmo sendo um universo fantástico. E as coisas aqui são... as coisas fantásticas são muito grotescas e é muito interessante. Grotescas eu digo, por exemplo, que os feitiços que os magos fazem são muito over the top, a palavra, é muito... Não é só tipo, o cara foi lá e
fez uma ferida na cabeça. Não, foi tipo, a boca do cara abriu e aí saiu taturanas da boca dele entrando no ouvido e aí veio um enxame de gafanhotos que começou a comer. Então, tipo, as coisas são grotescas, são muito legais. E o próprio mundo, apesar de não ter um mapa, acaba ficando muito vívido na nossa cabeça. Então, a Companhia Negra em segundo lugar. E antes de ir para o primeiro lugar, eu quero fazer uma menção honrosa a Ursula K. Le Guin, que escreveu O Feiticeiro de Terra-Mar e As Tumbas de Atuã, que esses dois livros fazem parte de uma série de livros dela chamado Ciclo Terra-Mar. Ciclo Terra-Mar porque se passa em um mundo chamado Terra-Mar. E são livros curtinhos, são livros, é uma série incompleta aqui no Brasil, então eu nem coloquei como top nada, mas eu amei também ler esses livros. A Ursula K. Le Guin, ela escreve de uma forma muito bonita. Ela é escritora mesmo, sabe? Ela não está só contando a história, ela está contando a história com uma escrita muito eloquente, sofisticada e floreada e bonita. E então tem o Feiticeiro de Terra-Mar e tem As Tumbas de Atuã. O Feiticeiro de Terra-Mar conta a história de Ged, que foi o maior feiticeiro que já existiu nesse mundo, só que conta a partir do momento que ele começa a descobrir os poderes dele até virar um feiticeiro fodão mesmo. E aí é da hora porque a história, o tema da história é que o cara, para virar a melhor pessoa do mundo, não tem que competir com os outros, mas tem que competir com si mesmo. Esse é o grande tema desse livro e é muito bom. E As Tumbas de Atuã, o protagonista não é o Ged, que é o protagonista desse livro. Lógico que eventualmente ele aparece, mas aqui conta a história de Tenar, que nasceu no mesmo dia que uma sacerdotisa chefe lá morreu, então ela foi incumbida de virar sacerdotisa desde bebezinha, e aí ela acaba tendo que lidar com rituais e padrões impostos a ela que não necessariamente ela concorda. E aí ela vive dentro de um calabouço, um labirinto, sem ver a luz do dia, e aí a ideia dela é fugir depois. Então, ó, isso aqui é o labirinto. Então ela fica navegando por esse labirinto e aí entra nesse conflito. Eventualmente o Ged aparece ali também. Então, menção honrosa, Ursula K. Le Guin, Ciclo Terra-Mar, que também eu amei ler. E para finalizar, a série top 1 que eu li esse ano foi Mistborn. Então, são 3 livros: Mistborn, O Império Final, que eu tenho só no e-book, Mistborn, O Poço da Ascensão e Mistborn, O Herói das Eras. Então, Mistborn, escrita por Brandon Sanderson, o primeiro livro tem uma premissa muito legal. Ele pega aqueles clichês de fantasia, que é o escolhido e o Lorde do Mal, e dá um twist nessa história. O que ele faz? Ele fala que o escolhido perdeu, e aí o Lorde do Mal tomou o poder ali para ele, e se passam anos com esse Lorde do Mal no poder. E aí um grupo de pessoas querem ali dar um baque nesse Lorde do Mal. E são um grupo de pessoas com habilidades especiais. O nome do livro é Mistborn, Nascido das Brumas, por quê? São pessoas que conseguem manipular metais para fazer magia em si. Então, os Nascidos das Brumas conseguem queimar um tipo de metal para conseguir fazer uma determinada ação. E aí a gente tem ali uma história de confiança, uma história de superação, e cada um dos personagens, de acordo com o que vai evoluindo a história, eles vão crescendo muito também. E aí o primeiro livro é esse trama que eu passei para vocês. O segundo e o terceiro é um complemento dos acontecimentos do primeiro e do segundo livro, são complementos do primeiro, e o terceiro são complementos do primeiro e do segundo. Então, o primeiro livro foi uma coisa muito... Se você quiser parar aqui, tudo bem. Mas o segundo e o terceiro é um complemento muito rico também. Então são vários calhamações, né? Então é muito interessante, você se envolve com a história, você se envolve com os personagens, você quer saber. Depois, quando termina de ler o livro, eu gostava de entrar no Pinterest para ficar vendo fanart, assim, tipo, das cenas, das coisas que acontecia. E o jeito que o Brandon Sanderson escreve é muito rico, de uma forma que você consegue visualizar muito fácil as coisas, por mais não cotidianas que sejam. Então, por exemplo, ele queimou um metal e conseguiu
empurrar um ferro para baixo para conseguir dar uma pirueta para ir para tal lugar. E ele escreve isso de uma forma que você consegue visualizar muito fácil. Então, Mistborn é uma série que eu amei ler esse ano e que foi a porta de entrada para mim para o Brandon Sanderson, que eu acredito que vai ser um dos maiores autores aí do mundo em breve. Bom, então essas foram as melhores séries de fantasia que eu li esse ano. Me conta quais séries de fantasia que você leu esse ano, que você amou, que você adorou, que você queira que eu leia, porque daí ano que vem tá chegando já, então ano que vem eu tenho muitas séries que eu quero ler, quero pôr na minha cabeça, quero vivenciar e quero trazer para vocês umas análises e o que eu achei delas também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo.